Muito bem, já estamos aqui no Museu Pelé, daqui, portanto, o casarão reformado. Viemos da capital São Paulo até Santos e esse é o casarão Museu Pelé, datado de 1865. Temos dois blocos, bloco 1, bloco 2 e aqui o bloco central. Então, acabamos de chegar, vamos entrar no museu, ver se o livro Um Jogo Inesquecível, com o rei na capa, já está aqui. E aí, se estiver, vai ser uma surpresa muito agradável. Se não estiver, vamos presentear o museu com um livro que tem o Pelé na capa. Legal? Vamos conhecer aqui bairro Valongo, é uma região do centro de Santos, a parte velha do centro, e tiveram a belíssima ideia de construir aqui o Museu do Rei Pelé. Vamos lá, vamos conhecer. Bom, estamos aqui com o Luiz Fernando, que é o monitor, vai nos ajudar nessa visita maravilhosa. O museu já adorei, mas estamos apenas no começo. Por exemplo, aqui tem uma foto muito bacana do rei, camisa do Santos, né? Bimundial, filho dele, o Edinho, ex-goleiro do Santos, e o seu Dondinho, famoso não só por ser o pai do Pelé, né? Pelas histórias que o próprio rei conta. Então, já começamos bem. Esse aqui é o Pelé com o ex-papa Bento XVI. Aqui o Pelé com a atriz do filme Lagoa Azul, bem famosa, Brooke Shields, e o ex-presidente da União Soviética, Gorbachev. Na primeira Copa do Mundo que o Pelé disputou, aos 17 anos, ele já era bem falado mundialmente. A Copa do Mundo foi na Suécia, o rei da Suécia, o rei Gustavo, já quis conhecer ele e o resto da seleção. Aqui o Pelé, antes do seu primeiro casamento, foi pedir a bênção para o Papa Paulo VI. A Rainha Elizabeth, né, gostava bastante de futebol, veio até o Brasil, veio a final do campeonato estadual entre paulistas e cariocas e queria muito conhecer o Pelé. Aqui temos um encontro bastante interessante, quando o Pelé foi jogar no Cosmos, após ele ter saído do Santos, ele foi jogar no Cosmos lá nos Estados Unidos para divulgar o futebol por lá e conheceu o presidente Ronald Reagan, que para quebrar aquele protocolo de formalidade, ele recebeu o Pelé na Casa Branca e teve uma frase bastante famosa que ele falou para o Pelé, que é o seguinte: ele se apresentou, prazer, eu sou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, você não precisa se apresentar, você todo mundo conhece. Essa é uma das partes mais visitadas do museu, sem dúvida alguma, falando propriamente do futebol, porque conta exclusivamente das 4 Copas do Mundo que Pelé participou. E tem, claro, evidente, a de 70, que foi campeão do mundo. E depois, em 72, ele foi para o amistoso com o Santos, em Florianópolis, diante do Avaí, no Adolfo Conde. Por isso gerou o livro Um Jogo Inesquecível. Então vamos conhecer essa parte muito bacana e interessante, 4 Copas e um Rei.
Então, aqui começa a história da primeira Copa do Mundo que o Pelé disputou, em 1958 na Suécia. Mas bem antes disso, vamos voltar um pouquinho no tempo para mostrar a história das primeiras Copas do Mundo. Nas Olimpíadas, o Jules Rimet teve a iniciativa de fazer um campeonato exclusivo para o futebol, porque ele achava que o futebol era um esporte diferenciado, que atraía o maior número de públicos e merecia ter um campeonato exclusivo, não só nas Olimpíadas. Ele decidiu criar a primeira Copa do Mundo, foi no Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai era um país que se destacava nas Olimpíadas e no futebol. Daí decidiu fazer a primeira Copa do Mundo no Uruguai e o campeão foi o próprio Uruguai. Depois, em 1934 na Itália e 38 na França, a Itália foi campeã. E em 42 e 46 não teve Copa do Mundo devido à Segunda Guerra Mundial. Só foi ter depois em 1950. E com a Europa devastada devido à guerra, decidiram fazer no Brasil. Com isso construíram o estádio do Maracanã, estádio para 200 mil pessoas. E naquela Copa o Brasil já era, o brasileiro apaixonado por futebol, o Brasil era encaminhado para ser o campeão dessa Copa. O Brasil vinha muito bem nessa Copa, goleando seus adversários, até chegar na final, trombar o Uruguai na final. O Uruguai chegou na final meio aos trancos e barrancos. Bom, o Brasil acabou levando uma virada para o Uruguai, perdeu de 2-1. Aquilo foi uma tragédia, né, para os brasileiros. O goleiro Barbosa foi bastante crucificado por causa disso. Bom, é o seguinte, assim como o Maracanã todo se calou, a casa do Pelé não era diferente. Na época ele tinha 8 anos de idade. Ele não ligava muito para ficar escutando, porque naquela época não se via o jogo, né? Escutava pelo rádio. Ele não ficava ligando muito para escutar. Ele preferia ficar jogando bola na rua. E isso a família dele estava escutando o jogo. E quando ele voltou do futebol na rua, ele chegou em casa e viu aquele clima triste na casa dele. E viu o pai dele chorar. E ele ficou desesperado, né? Porque ele nunca tinha visto o pai dele chorar. E ele foi perguntar pro pai dele, pô, o que aconteceu, pai? Por que você tá chorando? E o pai dele explicou, pô, o Brasil acabou de perder a Copa do Mundo, jogando em casa. E o Pelé, como um garoto de 8 anos, não tinha muito o que fazer, colocou a mão no ombro do pai dele e falou, ó pai, pode ficar tranquilo que um dia eu vou ganhar uma Copa pro senhor. E ele mentiu, ele não ganhou uma, ele ganhou 3. Bom, daí isso foi um fator que motivou o Pelé a treinar cada vez mais e se tornar um jogador de futebol. Bom, agora 8 anos se passaram, o Pelé já com 17 anos, jogador profissional do Santos, bem falado mundialmente devido ao seu talento diferenciado. Nada mais justo ele ser convocado para a primeira Copa do Mundo dele. Mas antes de embarcar para a Suécia, o Brasil fez um amistoso contra o Corinthians. O Corinthians vaiou a seleção brasileira porque queriam convocar o jogador chamado Luizinho e aquelas coisas, né? Bom, o Corinthians perdeu de 5-0 para a seleção brasileira, mas o Pelé saiu machucado desse jogo, com uma lesão na coxa. E ficou aquela dúvida, né, se compensava levar um menino novo, 17 anos, machucado para a Copa do Mundo. Mas uma figura bastante importante nessa Copa foi o massagista do Brasil, o Mário Américo. E ele falou, ó, vamos levar o moleque que eu vou dar um trato nele e ele vai jogar essa Copa. O Brasil embarcou para a Suécia, o Pelé não jogou os 2 primeiros jogos, ficou em tratamento. Ele foi jogar a partir do 3º contra o país de Gales e já estreou fazendo 2 gols, o Brasil ganhou. Bom, ao todo da Copa, o Pelé fez 6 gols nessa Copa toda. O Brasil foi para a final contra a Suécia, os donos da casa. Goleou a Suécia por 5-2, 2 golaços do Pelé, um inclusive chapelando o zagueiro, batendo de primeira. E ele acabou pagando a promessa pro pai dele, né? Foi campeão mundial, esse foi o primeiro título mundial do Brasil.